Queria agradecer vocês pela presença aqui, maciça. E vocês estão me ouvindo bem? E agradecer a Denise, a professora Doris, que é uma autoridade nessa discriminação, principalmente, né? Então, a minha ideia é falar inicialmente da parte geral dos critérios diagnósticos da classificação, porque daí a doutora Doris talvez vá aprofundar nas pistas, nos detalhes, os preditores, né, de quando uma depressão é mais bipolar ou não. Então, a gente, assim, o que é uma classificação, né? Todo mundo classifica o tempo todo e às vezes, assim, na zoologia, as espécies são classificadas, na botânica. Quando a gente arruma um armário, gaveta das meias, as gavetas das cuecas, as calças, as camisas. A ideia é assim, mas para que essa coisa de classificar? Primeiro, é uma organização, você uniformiza a linguagem, né? Quando eu estiver falando de depressão, a Denise, a professora Doris vão estar tendo uma ideia do que a gente está falando. E também você não precisa inventar roda, porque assim, você tem todo um acúmulo de conhecimento que foi construído, que você testou, experimentou e que te norteia o tratamento. Inclusive, com os novos dados que vão surgindo, vai se aprimorando esse tratamento, né? E nas pesquisas médicas, com abordagens psicoterápicas e com medicação, a classificação é essencial para você ter clareza que a gente está chamando mais ou menos a mesma coisa, uma vez que as doenças psiquiátricas não têm os chamados marcadores biológicos, não é uma coisa que você pega no sangue e vê. Ela passa pelo corpo, seguramente, passa pelo cérebro, mas ela não tem... A gente acaba tendo que usar a psicopatologia, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é uma construção basicamente de americanos, mas com pessoas de notório saber na área do mundo todo, que é o padrão nas pesquisas, né? Mesmo que tenha alguma adaptação para alguma pesquisa de ampliar um pouco o critério, sempre tem essa referência. E também o CID-10, vocês conhecem, que a gente usa para questões periciais, no Brasil e mesmo nos americanos, quando na prática clínica. Mas o DSM eu acho que ele tem um pouco mais de precisão e critérios bem categoriais que, por um lado, uniformizam muito a linguagem, né? Então, conforme está falando aqui, no DSM-5, em relação ao DSM-4, que é a Bíblia das classificações, que a gente combinou que a gente focaria nelas, né? Os transtornos depressivos foram separados do transtorno bipolar. E a ideia é assim, que o transtorno bipolar vai estar entre os transtornos psicóticos do espectro da esquizofrenia e os transtornos depressivos. O transtorno bipolar como uma ponte, né? Porque basicamente se chegou a isso em termos de sintomatologia, fatores, história familiar e genética. Na verdade, o tempo todo está tentando se organizar para ver como é que funciona isso, né? Porque o cérebro é muito integrado, né? Os circuitos, tanto que as patologias nem sempre são pilares tão estanques, né? Tem muitas intermediações de sintomas, espectro. Então ficou claro mais ou menos que na classificação anterior eram colocados como transtornos do humor. Agora, os dois são transtornos basicamente do humor, né? O humor a gente define como o colorido, a lente que a pessoa vê o mundo, né? Se ela está triste, está alegre, eufórica, irritada, humor delirante, meio assim, desconfiado. Mas, classicamente, assim, o tônus afetivo, né? Na origem, a palavra tem a ver com água, né? É uma palavra que já se remonta a 2000 anos aí, dos primeiros médicos, né? Então, nos transtornos do humor, basicamente isso aqui é uma classificação, é uma definição como o DSM-5 não falou claramente disso, peguei a classificação que está no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, 10ª edição. Que basicamente são alterações em que o humor, o afeto, no sentido de uma depressão, com ansiedade ou não, ou de uma elação, né, de um aumento do tônus. Essa alteração, em geral, vem acompanhada com alterações da atividade. Se a pessoa está mais parada, se está mais fazendo um monte de coisas, às vezes sem muita produtividade, mais agitada, e interfere em uma série de outras funções que estão ligadas a esse humor.
Então vamos falar agora, a maioria dos transtornos tendem a ser recorrentes, quer dizer, a pessoa vai tendo, embora você possa ter um episódio individual, mas o habitual é a pessoa ter vários, né? Que podem estar ou não relacionados com fatores estressantes. Então, às vezes, na primeira vez é mais claro, né? Eu vou ler um depoimento, só para ir dando... Porque classificação, às vezes, pode parecer uma coisa chata, mas não é, viu? Porque é importante para você ter o chão para pisar, né? E essa diferenciação de depressão para transtorno bipolar é uma coisa muito importante. Em parte, o que o DSM-5 fez em separar é para pegar mais elementos de pesquisa, epidemiológicos, para tentar ver justamente aonde é que começa um, acaba outro, se há um contínuo, que eu acho que nisso a doutora Doris vai desenvolver melhor. Então, diagnóstico de uma portadora do transtorno bipolar. Eu copiei literalmente do Vivendo com Transtorno Bipolar. Quando fui diagnosticada com transtorno bipolar, isso significou que agora, não apenas meus problemas tinham um nome, mas que eu poderia fazer alguma coisa para mantê-los sob controle. O nome não refletia todas as minhas experiências, nem o impacto do transtorno na minha vida, mas me trouxe uma explicação e uma direção. Quer dizer, quando você recebe, às vezes, um diagnóstico de uma doença, por exemplo, transtorno bipolar, transtorno do humor, fica aquele impacto, né? Poxa, é uma doença crônica, mas é controlável, né? Então a ideia não é ficar no peso, é poder assim, agora que a gente sabe o que é, ninguém vai achar que quando eu estou mais devagar, parado, que é preguiça, que é fraqueza moral, né? Começa a ter mais discriminação dessas coisas, né? E muitos problemas passam, o fato de você nominar vai dando clareza e consegue-se ter estratégia para controlar, né? Então, um episódio de depressão é caracterizado pela presença de sintomas depressivos durante pelo menos 2 semanas, tem que causar sofrimento, afetar os relacionamentos, o trabalho e as atividades rotineiras. Agora eu vou pegar aqui, basicamente, no transtorno depressivo, pegar o transtorno depressivo maior como um paradigma, porque no capítulo de transtorno depressivo eles são colocadas outros transtornos do humor que não preenchem necessariamente esse critério, né? Até a antiga distimia é chamada de depressão crônica. Mas o transtorno depressivo maior é o importante, para não ficar também sobrecarregando vocês muito com informação. Então, no critério do DSM-5, você tem que ter pelo menos 2 semanas dos 5 sintomas listados abaixo, sendo que tem que ser necessariamente um deles, humor depressivo, ou a perda do interesse nas atividades. Quer dizer, em geral, a pessoa se queixa de tristeza, ou perda de interesse, ou ambos. Se tiver ambos, você precisa ter mais 3 dos listados abaixo, né? Então, o humor deprimido é, na maior parte do tempo, quase todos os dias, pelo relato da pessoa ou por quem observa de fora. Isso nas 2 últimas semanas. E a perda de interesse e prazer, que a gente chama também de anedonia, tem que ser a maior parte do dia, quase todos os dias. Se tiver 2 daqueles, né, tristeza, né, humor depressivo e perda de prazer, você precisa ter 3 dos abaixo. Se tiver só um deles, você precisa ter 4. Perda ou ganho de peso, 5% em um mês. Quer dizer, fica até esquisito, mas como? Perde ou ganho? É que tem subtipos de depressão. A depressão atípica costuma cursar com ganho de peso. A pessoa tem hiperfagia, come muito, né, dorme muito. Mas a depressão melancólica, mais clássica, mais grave, costuma cursar com despertar precoce, né? A pessoa acorda, mas não está descansada. Acorda no meio da noite, às vezes demora a dormir. Insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, que também dá para fazer um diferencial do subtipo de depressão. Fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que pode chegar até a ser delirante, né? Quer dizer, a pessoa acha que ela tem razão lá da faixa de Gaza, tem a ver comigo, eu sou corresponsável por aquilo. Quer dizer, a pessoa fica tão pessimista, catastrofizando tanto tudo, que pega até coisas que não tem nenhuma razão racional, né? Daí a gente chama de delirante. Quase todos os dias, não meramente uma autorrecriminação ou culpa por estar doente. Redução da capacidade de concentração,
Isso aparece muito em leitura, né? Lentidão do pensamento e indecisão. Pode ter ideias recorrentes de morte ou suicídio. Daí tem que ter o critério A, quer dizer, perda de prazer e ou humor depressivo, e 3 ou 4 dos que eu li anteriormente. Além disso, eles devem afetar de uma maneira importante as atividades sociais e profissionais do indivíduo. O episódio não pode ser atribuído aos efeitos fisiológicos de uma medicação ou outra condição, que senão se colocaria outro diagnóstico também do grupo dos transtornos depressivos. E o critério D, o episódio depressivo maior, não é melhor explicado por outras doenças psiquiátricas, né? Transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou outro transtorno do espectro da esquizofrenia, outro transtorno psicótico. E nunca houve episódio maníaco ou hipomaníaco. Porque assim, então estamos chegando numa coisa importante. Quem só tem, tá, é normal e cai a energia, cai o humor, cai a atividade, assim, preenche os critérios que a gente chamou de depressão, transtorno depressivo maior. Tem um episódio depressivo, a gente vai chamar de episódio de transtorno depressivo. Se você tiver uma relação, né, se a energia aumenta, que a gente vai ver daqui a pouco os critérios de hipomania, caracteriza o transtorno bipolar. Essa é a divisão clássica, né? Aí começam a surgir as complicações quando é o primeiro episódio depressivo. Será que vai virar bipolar? Será que não? A professora Doris vai seguramente desenvolver, ela domina isso como poucos, né? Que tem preditores para isso. No DSM-5, mudou alguma coisa em relação ao luto. No critério anterior, você precisava 2 meses, quando morria, por exemplo, uma mulher perde um esposo amado, né? Uma mãe perde um filho. Você precisava ter 2 meses de luto, não consideraria um transtorno depressivo. Em cima de pesquisas, quando preenche os critérios de um transtorno depressivo, bastam 2 semanas para considerar como um transtorno depressivo maior, mesmo no luto. Mas tem algumas diferenças na psicopatologia, né? No luto costuma ter mais uma sensação de vazio e perda, há uma flutuação um pouquinho maior, e no episódio depressivo maior, o humor é persistente e é uma incapacidade de antecipar felicidade ou prazer, né? Mas a gente já está... É uma coisa que deu uma certa polêmica, mas que com 2 semanas você já pode considerar, porque o argumento que eles usam é que se preencher os critérios para o transtorno depressivo maior, vai responder a antidepressivo. Então não tem porquê deixar uma pessoa com sofrimento tão amplificado. Além de que a fisiologia e provavelmente os circuitos neurais envolvidos são os mesmos, né? Agora falar do transtorno bipolar. O transtorno bipolar caracteriza-se por variações do humor que são mais evidentes, graves e duradouras, que quase sempre mais perturbadoras que os altos e baixos do nosso dia a dia. Quer dizer, não é qualquer mudança. Nenhum de nós é um laguinho sereno. Então, sempre vai ter alguma mudança, quando você se aborrece, tem uma perda ou uma festa, mas em geral é contingente com o que acontece, né? Você fica triste quando aconteceu uma coisa que te decepciona. Você fica mais feliz quando alguma coisa... Isso é, vamos dizer, uma bússola, é uma coisa que os humanos têm e que nos ajuda a nortear. O transtorno bipolar é quando essas variações são, mesmo que contingentes, muito grandes, muito frequentes, e às vezes nem tem a ver. A pessoa está num momento bom e está muito deprimida. Ou está até numa fase acelerado, sem muito atenção aos riscos, está acelerado. Mas se você tiver com o motor muito acelerado e o freio muito acelerado, freando muito, ele sai pouco do lugar, mas ele está fritando o motor. Então, o estado misto, que agora vai ser chamado de especificador misto, tem a ver com essa ideia de coisas que não são contraditórias, né, porque envolvem outros circuitos. Isso acaba sendo um bom preditor de transtorno bipolar mesmo. No DSM-5, um episódio depressivo que tem alguns sintomas, 3 sintomas de bipolaridade, do polo oposto da euforia, vai ter o especificador
misto, né? Que é uma coisa até que é meio polêmica também, mas o próprio DSM fala que isso é um norteador para possíveis mudanças de diagnóstico para o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, tipo 1, o clássico, né, que já é descrito há mais de 2000 anos, se chamava antigamente de psicose ou doença maníaco-depressiva, é caracterizada por oscilações ou mudanças de humor e de comportamento que variam em intensidade. É uma doença que a gente chama da instabilidade, né? As oscilações do humor vão desde mudanças normais, como na alegria e tristeza, até mudanças acentuadas e distintas do humor, mania e depressão. No transtorno bipolar, a gente fala em humor, mas na verdade não é só o humor que está instável, né? Que está alterado. Várias funções fisiológicas e cerebrais, além do humor. O metabolismo está deprimido, às vezes está mais lentificado, tem mais fatores inflamatórios, a pessoa tem mais dor. Os ritmos biológicos, sono, vigília, apetite, libido, cognição, né, que é a capacidade de ter atenção, concentração, memória, a iniciativa, a impulsividade, né, se você está mais deprimido, não tem prontidão para responder, e a iniciativa fica diminuída. Se está mais eufórico, às vezes é imprudente, né? Da motricidade, quer dizer, então é interessante ver que, embora se chama de transtorno do humor, não é só o humor que está alterado. Basicamente aqui, ó, mania é quando a pessoa tem os critérios que eu acho que eu vou listar depois, de aceleração. Depressão é quando está para baixo. Hipomania é uma mania mais branda. E estado misto, isso aqui é o estado misto clássico, né, que é como o professor Adores costumava chamar de um unicórnio, né? Não existia, né? Preencher todos os critérios cheios de depressão e mania, era muito raro acontecer isso. Agora, com um especificador misto, vai ficar mais fácil, mas ao mesmo tempo não vai ficar tão caracterizado. Esse aqui também é um modelo clássico, né? Quando tem hipomania, humor normal, hipomania, a pessoa está acelerada. Depressão leve, depressão moderada, você chama de bipolar 2. Bipolar 1 é quando tem a mania. Então vamos ver as definições agora. Essas coisas de ligado em 220 é uma licença aí poética, né? A pessoa está pilhada, né? Não é uma coisa que está nos manuais. O humor é exageradamente alegre, excitado ou irritável, né? Durante pelo menos uma semana. E tendo um aumento acentuado da autoestima, menor necessidade de sono, falar muito mais do que o habitual, pensamentos rápidos, ser facilmente distraído das tarefas, aumento das atividades dirigidas a objetivos, ou aumento da inquietação, agitação, participação excessiva em atividades prazerosas, gastar muito em compra, jogo, excesso de impulsos sexuais, exibicionismo. Dá para imaginar como isso aqui faz estrago, né? Quando a pessoa depois tem que lidar com a ressaca de ter gastado muito dinheiro, se exposto, feito imprudências, né? Hipomania é uma mania mais branda, né? Baseia-se nos critérios semelhantes, mas é mais leve e precisa menos dias, 4 dias para preencher pelo critério atual. Então, na mania, o prejuízo é acentuado do funcionamento social e profissional. Quando tem hospitalização pela crise, por definição, você chama de mania. E características psicóticas, quer dizer, a pessoa começa a achar que ela é muito poderosa, que ela consegue ter poderes paranormais, que ela tem dons que ninguém sabe, mas que quando a pessoa está se achando demais, né, sem crítica nenhuma, que fica com uma coisa delirante, às vezes até alucinatória, né? Durante a mania, em geral, não tem muita crítica, né? Porque a pessoa está se achando, assim, estou falando, está muito exaltada, né? Então, a crítica vai vir depois. Os outros, às vezes, ela fica às vezes até mais raivosa com os outros, porque a pessoa, por exemplo, está com inveja do meu brilho, né? Se alguém faz uma crítica para alguém que está muito eufórico, com uma certa relação, a pessoa não vai falar, olha, ele me quer bem, está me dando um toque para eu aprimorar. Não, a pessoa vai pensar coisas do tipo, está com inveja do meu brilho,
é porque é medíocre, né? A pessoa se tem essa coisa de... Mas, na verdade, eu estou até falando de uma forma que é com um pouco de humor, mas é muito sofrimento. Quem já viu quadros assim, porque a gente sabe que depois, até por motivos biológicos, tende a depois deprimir. E também do ponto de vista de olhar para os estragos que fez. Por isso que é uma coisa que, às vezes, até uma internação é uma forma de proteger a imagem, proteger o patrimônio, proteger a integridade de si e dos outros, né? Eu acho que às vezes é um ato de amor, que a gente acaba às vezes usando menos, até por dificuldades de ordem prática, né? De acesso a... A hipomania é uma mania branda, então ela não causa um prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, causa prejuízo, é menor. A mudança é clara no funcionamento, quer dizer, quem viu de fora vai saber que a pessoa não está no normal dela, que ela assim, não é o jeito. Uma pessoa que é discretíssima, por exemplo, tem uma paciente que ela é discretíssima, ela usa um taierzinho, uma pessoa, ela chega, senta na beirada da mesa, não é nada assim absurdo, fica com um olhar mais sedutor, mais de... assim, quem está perto vê que ela não funciona assim, a pessoa não é assim. Começa a ficar com uma certa indiscrição, né? Mas não chega, às vezes, quando não precisa de internação, quando não é psicótica e o prejuízo não é tanto, aí é uma questão de grau, né? Nos critérios precisa 4 dias para ser hipomania. Se for 7 e mais acentuado, é mania. Aqui entra uma das polêmicas do DSM-5, né? Na classificação americana, que é a que a gente usa em pesquisa, o episódio misto é aquilo que eu estava chamando de frear e acelerar. Tinha que preencher critérios plenos de mania e de depressão. Como isso era muito difícil de preencher, agora se mudou. A ideia é colocar especificador misto, ou para um episódio depressivo, para quem tem um transtorno depressivo, ou para quem tem um transtorno bipolar, tipo 1 ou tipo 2. Basta ter 3 sintomas do polo oposto, se tiver em depressão, ter 3 sintomas eufóricos, da mania, da hipomania. E se tiver em hipomania, 3 sintomas do polo depressivo. Por exemplo, a pessoa está acelerada, falando rápido, andando de um lado para o outro, querendo fazer 1000 coisas, mas se achando uma porcaria, com uma ideia sobre si mesmo muito depreciativa. Assim, tem atividades, as funções psíquicas não correm juntas, né? No transtorno depressivo maior, no CID, no DSM-5, você vai poder ter o especificador misto, assim como no tipo 1 e no tipo 2. Esse aqui é um depoimento do especificador misto, que na verdade era, também peguei do livro do Michael Burke, né, o Vivendo com Transtorno Bipolar, que tem um depoimento de um estado misto clássico, né? Durante esses períodos eu me sinto arrasado e agitado. Fico impaciente, tão irritável e raivoso que tenho medo do que eu posso fazer. Meu humor muda de um momento para o outro, meus pensamentos giram como a roupa na lavadora, fico muito negativista e os pensamentos sobre suicídio se manifestam a todo instante. Já me feri anteriormente quando estava assim. Fico inquieto, como se tivesse que fazer alguma coisa, não paro de me mover, mas faço tudo de modo muito desorganizado. Não consigo dormir. Vocês veem que tem características de querer morrer, né, pensamento negativo, mas ao mesmo tempo uma cabeça com muita tempestade de pensamentos, muito aflita, né? E isso é uma coisa que é importantíssima se marcar, o especificador misto, porque isso vai mudar o tratamento, o prognóstico. O transtorno bipolar, assim como a depressão, agora os fatores psicológicos, o que aconteceu na história de vida, se teve traumas da infância, abuso, e os fatores ambientais das circunstâncias do momento podem ser gatilhos. Então é um tripé, né? Mas a base biológica é incontestável, daí a importância do tratamento medicamentoso, né? Como que você faz a diferenciação de uma depressão unipolar para um transtorno bipolar? História clínica, exame do paciente. Quer dizer, anamnese, que é a história, né? Qual é a sua queixa, como que ocorreu isso ao longo da sua vida, qual é a história de vida, história familiar de doença mental, de não necessariamente transtorno bipolar e depressão, que tem.
O exame psíquico, né, no corte transversal do que você está vendo na entrevista, né, se a pessoa está orientada, como é que está a memória, como é que está o humor, a agitação, se tem crítica, você vê, e também ao longo do tempo como aquilo ocorreu. Às vezes é importante ter uma história objetiva, quer dizer, não só o relato do próprio paciente, mas também de um familiar, de uma pessoa que convive com ele, vai dizer, porque, por exemplo, quem está mais para cima, hipomaníaco, às vezes não vai ver naquilo um problema, acha que é o melhor de mim. O melhor instrumento é o profissional de saúde, quer dizer, não tem um exame de sangue, não tem um exame de imagem, nada vai... Ela é biológica, ela tem a ver com o cérebro, seguramente tem muito a ver com o cérebro e com o corpo, mas é no funcionamento. Então, a gente ainda não tem marcadores biológicos, eles são negativos, quer dizer, você precisa descartar que a pessoa tenha um episódio de mania, hipertiroidismo, que ela esteja tomando anabolizante, corticoide, assim, você vai no exames laboratoriais de imagem são para descartar uma coisa negativa, um AVC num lugarzinho muito específico ali que interfira no humor, né? O papel das escalas, questionários, entrevistas são importantes, mas não superiores à avaliação do profissional. E os exames subsidiários são necessários, tem que ser negativos, né? Você vai pedir os hormônios tiroidianos, mas se tiver com hipertiroidismo, é um transtorno, por exemplo, hipomaníaco, na vigência de um hipotiroidismo, com uma doença médica. Então já se separa isso no diagnóstico do... Então, sim, acho que é importante ficar com essa ideia, porque quando a pessoa tem um diagnóstico desse, fica assim, não tem cura, né? E às vezes, se ela estiver deprimida, se não tem cura, fica muito pesado, mas tem controle. E aderir ao tratamento, controlar os fatores de risco, os aspectos emocionais, aderir ao tratamento medicamentoso, né? O tratamento eficaz é o primeiro passo para a pessoa poder ir trabalhando. Então, é uma ferramenta importantíssima, né? Você ter o diagnóstico e ter o tratamento. Agora estou começando a compreender o que significa ter transtorno bipolar, também do Michael Burke. Eu estou colando tudo de lá, mas agradeço, porque eu acho que os depoimentos são muito... pessoalmente eu gosto, né? Então, agora estou começando a compreender o que significa ter transtorno bipolar. Acho que eu não entendia no início. É importante conversar com alguém sobre a doença e para me ajudar a lidar com alguns dos problemas da minha vida. Meu marido está muito bravo por eu gastar todo o dinheiro. Estou tentando melhorar minhas habilidades de comunicação para que nós consigamos passar por esse momento difícil. Também foi complicado acreditar que o caso era grave. Achei que o médico estava exagerando, mas quando eu parei de tomar os remédios, logo percebi que os sintomas eram realmente graves e que as doenças, dos reveses, a pessoa, como o professor Ricardo sempre fala, ela é muito maior que a doença, né? Então, assim, tem uma pessoa, se ela ficar bem tratada, equilibrada, ela vai poder celebrar, desfrutar a vida cuidando dos ritmos biológicos, da hora de dormir, tomando remédio, tendo acompanhamento. Mas as pessoas são muito mais do que a própria doença. Agora, passar para a doutora Doris. Os sites recomendados, que acho que no final também vão ser apresentados, né? Mas talvez tenham outros, eu não atualizei essa página. Tem o livro do Gruda, né, que está disponível da Leslie Beck, mas é da equipe do Gruda, professor Ricardo, professora Doris. E Vivendo com Transtorno Bipolar. Tem vários livros aí. Então tá bom, foi um prazer.